O objetivo não é o aumento da consciência, mas o aumento do poder. Nietzsche, a vontade de poder na busca por viver uma vida boa. Cada um de nós, consciente ou implicitamente, escolhe um valor último em torno do qual orientar nossa vida. Para muitos este valor é riqueza, para outros pode ser status, aceitação social, felicidade, prazer, amor, conhecimento ou conforto. Neste vídeo, baseado nas ideias do filósofo do século XIX Friedrich Nietzsche, argumentaremos que se quisermos maximizar a nossa saúde e realização, o valor que devemos estimar mais alto é o poder. O que é bom? Tudo isso aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é ruim? Tudo isso provém da fraqueza. Não do contentamento, mas de mais poder. Nietzsche, a vontade de poder. Muitas pessoas associam o conceito de poder à capacidade de controlar os outros e colocá-los a serviço de suas necessidades e desejos. Mas este não é o tipo de poder que Nietzsche tinha em mente, pois para ele o desejo de controlar os outros é muitas vezes a manifestação de uma fraqueza subjacente ou complexo de inferioridade. Ou como ele escreve, a vontade dos fracos de representar alguma forma de superioridade, o seu instinto para caminhos tortuosos para a tirania sobre os saudáveis, onde isto não pode ser descoberto, esta vontade de poder dos mais fracos. Nietzsche, sobre a genealogia da moralidade em vez do poder como controle maquiavélico dos outros, o tipo de poder que Nietzsche pensava que deveríamos buscar é um poder que incorporamos e expressamos dentro de nós mesmos. Um poder, por outras palavras, que equivale ao que Nietzsche chamou de crescimento e expansão, Nietzsche, The Gay Science, ou ao que o filósofo contemporâneo John Richardson chamou de o aprimoramento de uma capacidade ou de uma atividade já dada. Valores de Nietzsche, como alguns exemplos, um atleta que se fortalece está aumentando seu poder, assim como o escritor que melhora sua escrita, o orador que aprimora suas habilidades de falar em público, ou o professor que aprimora sua capacidade de educar. E no livro Valores de Nietzsche, John Richardson discorre sobre o que para Nietzsche é a forma mais elevada e pura de poder. O poder é mais vida, não por sua mera continuação, nem por sua multiplicação, mas por a vida ser elevada a um nível superior de capacidade e controle. O poder é a transição para um nível mais elevado, uma autossuperação. O ponto da minha vida é o meu crescimento ou fortalecimento e, isto, reside não apenas na expansão, mas na ascensão, o que envolve a superação de estados anteriores de eu mesmo. John Richardson, Valores de Nietzsche incorporados nos escritos de Nietzsche é um guia sobre como atingir esse poder e o primeiro passo é formular uma meta que atenda a 4 condições. Em primeiro lugar, o objetivo deve ser significativo e desafiador. Em segundo lugar, deve promover a nossa saúde e bem-estar, ou o bem-estar dos outros. Em terceiro lugar, deve conduzir à obtenção da excelência pessoal. E, finalmente, deve ser auto-escolhido, ou seja, uma expressão da nossa individualidade e aspirações autênticas. Ou como Nietzsche escreveu em nota inédita, para que propósito a humanidade existe não deveria nem nos preocupar, porque você está aqui, que você deveria se perguntar, e se você não tem uma resposta pronta, então estabeleça para si objetivos, elevados e nobres metas. Nietzsche, nota não publicada. Uma vez que tenhamos uma meta que atenda a esses 4 critérios, o próximo passo para alcançar o poder é dedicar um tempo consistente todos os dias para sua realização. Ao fazermos isso, encontraremos obstáculos e resistências. A dúvida, o medo, a ansiedade e a preguiça nos atormentarão. A falta de tempo ou de recursos, as dúvidas e críticas dos outros, ou os problemas de saúde ou de relacionamento impedirão o nosso progresso. No contexto da busca pelo poder, os obstáculos e resistências que se interpõem entre nós e o nosso objetivo apresentam uma oportunidade. Pois quando enfrentamos uma resistência, se ampliarmos os limites da nossa mente e do nosso corpo na busca para superá-la, aumentaremos o nosso poder. As resistências são valiosas para quem busca o poder da mesma forma que um oponente ou inimigo habilidoso é valioso para o guerreiro ambicioso. Pois tal como um guerreiro se torna mais hábil quando enfrenta um adversário digno, também as resistências funcionam como catalisadores que nos impulsionam a melhorar as nossas capacidades e a superar as nossas fraquezas. Ou, como diz Nietzsche, a vontade de poder só pode expressar-se contra resistências. Busca o que lhe resiste. Toda expansão, incorporação, crescimento, é lutar contra algo que resiste. Uma natureza forte precisa de resistência, portanto, busca resistência. Nietzsche, a vontade de poder. Se nos engajarmos no que Nietzsche chamou de o jogo da resistência e da vitória, que consiste em um obstáculo que é superado e imediatamente seguido por outro obstáculo, que é novamente superado, aumentaremos nosso poder e eventualmente alcançar o objetivo que nos propusemos. E então, o passo final no guia para o poder de Nietzsche é deixar para trás o objetivo,
e tudo o que nos tornamos, criamos ou alcançamos, e focar no próximo objetivo maior. O que quer que eu crie, por mais que eu ame, logo devo me opor a isso e ao meu amor, assim minha vontade assim o deseja. Nietzsche, assim falou Zaratustra, ou como o filósofo Bernard Regenster explica com mais detalhes, aquele que deseja o poder não deve, estritamente falando, destruir o que criou, ou odiar o que amou. Em vez disso, ele deve superar o que amou ou criou. Sua vontade de poder logo o induz a descobrir que qualquer realização criativa, qualquer objeto alcançado de um desejo determinado, não é mais satisfatório, não é mais suficiente. O agente em busca do poder não busca conquistas, por assim dizer, mas sim alcançar. O que ele precisa são desafios novos, talvez maiores. E isso explica por que a busca pelo poder assume a forma de crescimento, ou de autossuperação. Bernard Regenster, a afirmação da vida na vontade de poder. Nietzsche explica que a busca pelo poder não tem objetivo final, a menos que a alegria do círculo seja em si uma meta. Aqui o círculo representa o ciclo de escolher uma meta, confrontar e superar resistências, aumentar nosso poder, atingir a meta, e então deixar nossas criações e conquistas para trás, e começar o ciclo novamente. Ao estruturar a nossa vida em torno da busca pelo poder, não há nenhum momento, excluindo a morte, em que deixemos de participar neste ciclo, neste círculo de poder. Portanto, tal vida não tem um objetivo final, a menos que, como explicou Nietzsche, consideremos que o objetivo é a alegria, ou a grande felicidade, que é um subproduto espontâneo do aumento repetido do nosso poder. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência é superada. Nietzsche, o anticristo, a alegria é apenas um sintoma do sentimento de poder alcançado, não se luta pela alegria, a alegria acompanha. Nietzsche, a vontade de poder. A ética do poder de Nietzsche tem implicações profundas para a visão de mundo do homem moderno, pois oferece uma solução para o eterno problema do sofrimento. O problema do sofrimento é que precisamos de uma justificação ou de um significado para o nosso sofrimento, caso contrário, tornar-nos-emos propensos ao niilismo, ao cansaço do mundo e a um ódio inflamado pela vida. Nietzsche enquadra este problema na seguinte passagem: o homem, o mais corajoso dos animais e o mais habituado ao sofrimento, não repudia o sofrimento como tal, ele o deseja, ele até o procura, desde que lhe seja mostrado um significado para isso, um propósito de sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, e não o sofrimento em si, foi a maldição que pairou sobre a humanidade até agora. Nietzsche, sobre a genealogia da moralidade. Muitos sistemas religiosos, filosóficos e políticos ao longo da história tentaram resolver o problema do sofrimento postulando que esta realidade em que sofremos é apenas uma transição para outra realidade melhor, um mundo verdadeiro, em que o sofrimento é reduzido ao mínimo ou totalmente ausente. Exemplos de mundos verdadeiros incluem céus religiosos ou utopias sociais ou políticas que se diz existirem no horizonte histórico. Tais cosmovisões tentam dar um significado ao sofrimento, promovendo a ideia de que enquanto suportarmos o nosso sofrimento presente, em algum momento no futuro encontraremos a redenção numa realidade desprovida dele. Mas a falha fatal destas chamadas soluções é que elas desvalorizam esta realidade terrena e o momento presente, em favor de outra realidade ou momento futuro, cuja existência devemos assumir com fé. O conceito de além, mundo verdadeiro, inventado para desvalorizar o único mundo que existe, para não reter nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa para nossa realidade terrena. Nietzsche, et homo em contraste, a ética do poder de Nietzsche oferece uma solução prática para o problema do sofrimento. Pois se considerarmos o poder como o valor humano mais elevado, o valor que acima de tudo promove o florescimento individual, então devemos também valorizar as resistências que nos concedem a oportunidade de aumentar o nosso poder. O sofrimento é definido pela resistência, é um sentimento de dor ou angústia por ter sido impedido de alguma forma. Portanto, se valorizamos o poder, devemos também valorizar o sofrimento, pois é um ingrediente essencial do poder. Ou como explica Nietzsche, os seres humanos não buscam o prazer e evitam o desprazer. O que os seres humanos querem é um aumento de poder. Movidos por essa vontade procuram resistência, precisam de algo que se oponha a ela. O descontentamento, como obstáculo à sua vontade de poder, é portanto um facto normal. Os seres humanos não o evitam, pelo contrário, necessitam continuamente dele. Nietzsche, a vontade de poder. A visão de mundo de Nietzsche não requer nenhum salto de fé, nem nos encoraja a colocar nossas esperanças de salvação em algo fora de nós, seja um Deus, a ciência, um político ou uma ideologia política ou religiosa. É uma cosmovisão que oferece uma solução convincente e sóbria para o problema do sofrimento.
e promove uma vida de ação significativa e produtiva, funcionando assim como um antídoto para a passividade que infectou o zeitgeist da civilização moderna. Se, portanto, escolhermos participar do círculo de poder, ou o que equivale ao ciclo de autossuperação contínua, facilitaremos a realização do nosso potencial e cultivaremos a grande felicidade e a grande saúde, que é a prerrogativa do buscador do poder. O prazer aparece onde há a sensação de poder. Felicidade, na consciência triunfante do poder e da vitória. Nietzsche, a vontade de poder, ou como escreveu em Assim Falou Zaratustra, e a própria vida me confiou o segredo. Eis que ela disse: eu sou aquele que deve sempre se superar.